Olá, meninos! Como vão todos? Hoje nós vamos falar sobre princípios processuais. Nas aulas passadas, nós falamos da importância dos princípios para o estudo do direito processual civil. Nós tivemos uma aula onde falamos o que era princípio e explicamos os princípios universais do ordenamento jurídico, que são eles o princípio da legalidade, o princípio lógico, o princípio dialético e o princípio político. Esses princípios, eles fazem parte de todo o ordenamento jurídico. E ali tem os seus princípios dentro dos princípios. Mas eles são princípios que estão dentro de todo o ordenamento jurídico, em todos os ramos do direito, tá? Hoje nós vamos estudar especificamente os princípios que estão no processo civil. Os princípios do processo civil, eles estão basicamente baseados na Constituição Federal. São esses princípios que são as normas fundamentais que estão lá estabelecidas no artigo 5º. A maioria deles estão de formas expressas ou implícitas lá nas normas fundamentais. Existem vários tipos de princípios consagrados na doutrina processual. Alguns decorrem da própria função jurisdicional e outros encontrados em normas positivadas no direito. O primeiro princípio que nós vamos estudar aqui vai ser o princípio do acesso à justiça, que às vezes podem ser encontrado na doutrina como acesso à ordem jurídica justa ou o acesso o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou inafastabilidade do controle jurisdicional, tá? Você pode encontrar este princípio com essas designações, tá? Muitas vezes a gente vê o princípio da inafastabilidade da jurisdição. É a mesma coisa do acesso à justiça. É aquele que todo cidadão tem o direito de ir até a justiça. Ele está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que significa o grau de abertura que a Constituição dá para o direito processual civil, significando o acesso ao poder judiciário, aquele acesso que todo e qualquer cidadão tem de ir ao poder judiciário. O princípio do acesso à justiça, ele é inerente à natureza humana. Sua existência independe de constar ou não do ordenamento jurídico, visto que ninguém pode viver sem justiça. O acesso à justiça é um dos mais importantes direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Trata-se de um direito fundamental que não pode ser suprido e que, quando em confronto com outro direito, deve-se prevalecer, visto que o ser humano não pode ficar desprovido de justiça. Então, veja a importância do acesso à justiça como princípio fundamental do processo civil. Todo cidadão que tem um conflito de interesse, que tem um direito lesado, um direito ameaçado, um direito violado, tem de ir à justiça. Qualquer cidadão pode ir à justiça. Ok? Um segundo princípio é o princípio do devido processo legal. Um dos mais importantes princípios para o estudo do direito processual civil. Princípio do devido processo legal. Também pode ser conhecido como devido processo constitucional. Esse princípio, ele está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Significa que o direito ao processo, como meio indispensável à realização da justiça, a justa composição da lide só pode ser alcançada quando prestada tutela jurisdicional dentro das normas processuais do direito processual civil. O processo deve ser devido, pois o Estado democrático de direito
devendo atuar em regras pré-estabelecidas e que assegurem amplamente os interesses na solução do conflito levado ao judiciário. Meninos, prestem atenção. Todo processo tem que ser justo, tem que ser leal, tem que estar dentro do ordenamento jurídico. No processo civil especificamente, o juiz precisa atender às normativas do Código de Processo Civil ou da lei que fala de como que vai ser processado e julgado aquele conflito de interesse. Então, veja, o juiz tem que atender à norma. O processo tem que ser justo, tem que ser legal. Então, não pode existir um processo que tenha vícios. Então, atendendo ao princípio do devido processo legal, o processo tem que atender o ordenamento jurídico. Ok? Não pode lá o juiz inventar lei. Ele tem que seguir a normativa para que o processo seja justo, para que o processo seja legal. Ok? É um princípio importantíssimo. Eu estou mandando no portal da faculdade uma doutrina aonde fala de Nelson Neri Júnior, que fala da importância do devido processo legal. Eu gostaria que vocês lessem com calma e depois, se vocês não entenderem, podem me chamar. Aí, se você não entender, pode me chamar no privado, pode me chamar no grupo ou no e-mail, para que eu possa esclarecer qualquer dúvida naquela doutrina. É importantíssimo que vocês leiam o entendimento do Nelson Neri Júnior no devido processo legal. Ok? Então, meninos, vamos para o próximo princípio, que é o princípio que vocês conhecem, um princípio que todo mundo já ouviu falar, que é o princípio do contraditório. Ele também pode ser conhecido na doutrina como o princípio da cooperação. O princípio do contraditório, ele diferencia da ampla defesa. Nós já falamos isso em outras aulas. O princípio do contraditório, ele também é um artigo, ele também está no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 55. Significa a possibilidade e a participação que todo cidadão tem de tomar conhecimento que está respondendo alguma ação ou que tem algum documento no processo. É quando ele toma o conhecimento daquela situação. Então, tecnicamente, significa a possibilidade de participação e colaboração ou cooperação ampla de todos os sujeitos processuais ao longo de todo o processo. Por exemplo, se o juiz junta uma perícia que foi feita nos autos, ele vai abrir o contraditório, ele vai intimar as partes para que num prazo de 5, 10 dias manifeste sobre aquele laudo. O que significa o juiz abrir o contraditório? Significa dar ciência às partes daquela situação. Então, o contraditório é a ciência, é a reação que aquela pessoa vai ter ao tomar ciência daquele documento, ou daquela ação, daquela perícia, da intimação da audiência. Então, o contraditório é a realização concreta da possibilidade de conhecer o teor do processo e nele se manifestarem suas alegações efetivamente consideradas pelo julgador. É a exigência do próprio Estado constitucional e democrático do direito, da parte indissociável do devido processo legal. Então, o princípio do contraditório está dentro do princípio do devido processo legal. Porque se não tiver o contraditório, o devido processo legal não existe devido processo legal. Ok? Vamos ver agora
aonde está no Código de Processo Civil o princípio do contraditório. No sentido de que pode afirmar que os artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil de 2015 consagram o princípio do contraditório em sua dimensão efetiva, substancial. O Código de 73, ele não possuía regra semelhante abrangente, que determinasse a oitiva da parte contrária antes da prolação de decisões que pudessem lhe causar prejuízo. Então, hoje, no ordenamento jurídico processual civil, o artigo 9º e 10º falam que o cidadão tem direito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ok? Um outro princípio que também está associado ao contraditório é o princípio da ampla defesa. Ele também está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ele faz expressa referência ao contraditório e também à ampla defesa em seus recursos inerentes. Esses recursos que devem ser entendidos como a criação de mecanismo de formas técnicas processuais para que a ampla defesa seja exercida a contento. Meninos, vejam bem, o princípio do contraditório é a ciência do documento, é a ciência que você está respondendo a uma ação, é a ciência daquela situação. A gente até fala ciência e reação. O princípio da ampla defesa é a possibilidade de se fazer uma defesa técnica naquele conhecimento. Então, a ampla defesa é a defesa técnica processual que você vai produzir, que você tem a faculdade de produzir no processo, tá? Então, veja, contraditório é a ciência, a ampla defesa é a possibilidade da defesa técnica naquele documento, ok? Então, por exemplo, você tomou conhecimento que está respondendo a uma ação civil. O juiz vai mandar citar e intimar. Citar é tomar conhecimento. Intimar para algum ato processual, por exemplo, a audiência de tentativa de conciliação, que hoje é obrigatória no Código de Processo Civil. A partir daquela audiência, você foi para a audiência, você não houve possibilidade de composição, abriu o prazo para sua defesa técnica, para a produção da ampla defesa. É nesse momento que, quando você apresenta a contestação como réu, que você apresenta a sua defesa técnica e está ali praticando o princípio da ampla defesa. Ali você vai juntar documentos que falem dos seus argumentos na sua peça defensiva, vai pedir alguma diligência para juiz, como, por exemplo, uma perícia ou oitiva de testemunha para confirmar os seus argumentos na sua peça defensiva. É nesse momento da ampla defesa. Ela também está no artigo 9º e 10º do Código de Processo Civil, que nós vamos poder estudar quando nós tivermos a nossa videoconferência. Ok? Então, vejam, meninos, a importância do princípio do contraditório e da ampla defesa. É vedado no Código de Processo Civil decisões surpresas, tá? O juiz não pode deixar de intimar as partes para a produção do contraditório e da ampla defesa, ok? Que isso fique claro para vocês. No estudo do processo civil, o contraditório e a ampla defesa são importantíssimos para o devido processo legal. Eles estão dentro do devido processo legal. Não há processo legal sem o contraditório e a ampla defesa, ok? A ampla defesa, meninos, é a possibilidade que a parte tem de apresentar a defesa técnica, ok? Agora, se ele vai apresentar ou não, isso é uma faculdade dele, tá? Mas o juiz, necessariamente, tem que abrir o contraditório e a ampla defesa, ok? Um outro princípio que nós já estudamos
lá em Teoria Geral do Processo, e agora estamos estudando no estudo do direito processual civil, é o princípio do juiz natural. Ele também é norma fundamental, está lá no artigo 5º, inciso 37 e 52 da Constituição Federal. É o juiz competente, de acordo com as regras e abstratas previamente estabelecidas, isto é, a determinação do juízo competente para a causa deve ser feita com base nos critérios impessoais, objetivos e pré-estabelecidos. Trata-se, pois, de garantia fundamental, não prevista expressamente, que resulta da conjugação de dois dispositivos constitucionais: proibição de juízo ou tribunal de exceção. Aquele designado ou criado por deliberação legislativa ou não para julgar determinado caso. Então, veja, o juiz natural, ele não pode ser criado depois do fato, ele tem que ser criado antes. O juiz natural já tem que estar estabelecido em lei. É aquele que a lei já determinou, tá? Então, veja, que determina que ninguém pode ser processado senão pela autoridade competente. É uma das principais garantias decorrente da cláusula do devido processo legal. Vejam, meninos, que o princípio do juiz natural está também dentro do devido processo legal. Por quê? Porque se o juiz não for natural, o processo não é devido e, portanto, não é legal. Então, vejam, meninos, a importância do princípio do devido processo legal para o estudo do direito processual civil. Veja que o princípio do juiz natural também está dentro do princípio do devido processo legal. Então, veja, meninos, que o juiz natural, ele tem que estar pré-estabelecido na norma. É aquele juiz que você vai direcionar o seu direito de ação. Vamos ver o que a gente fala aqui na apostila de vocês. Trata-se, pois, de uma garantia fundamental não prevista expressamente. Quando eu falo que ele está no artigo 37 e no 52 da Constituição, é implícito, tá, gente? Ele está ali não necessariamente explícito, mas está mencionado de uma forma implícita dentro desses dois artigos, lá nas normas fundamentais determinados no artigo 5º, tá? Determina que ninguém será processado senão pela autoridade competente. É uma das principais garantias decorrente da cláusula do devido processo legal. Substancialmente, a garantia do juiz natural consiste na exigência da imparcialidade e da independência dos magistrados. Não basta o juiz competente. Objetivamente capaz, é necessário que ele seja imparcial e subjetivamente capaz. Veja a importância desse princípio para o estudo do direito processual civil, ok? Vamos passar agora para o princípio da imparcialidade. Vocês já viram determinadas vezes que o princípio da imparcialidade o juiz precisa ser imparcial. O que significa o juiz ser imparcial? O juiz não ter interesse na causa. O juiz não estar contaminado com a situação, externa do fato que ele vai julgar. O juiz não pode, de forma nenhuma, ter interesse naquela causa que ele vai decidir. E nós já vimos isso lá em Teoria Geral do Processo, quando nós estudamos as suspeições e os impedimentos que o magistrado tem. Nós estudamos de uma forma genérica e agora nós vamos estudar a imparcialidade, o princípio da imparcialidade para o estudo processual civil. A imparcialidade do julgador, ela é uma garantia constitucional que decorre do princípio do devido processo legal. Veja, novamente,
O princípio da imparcialidade está lá no devido processo legal. Porque se o juiz não for imparcial, o processo não é devido, o processo não é legal. E da igualdade, no artigo 5º caput da Constituição Federal. Os tratados internacionais firmados pelo Brasil também gozam de força constitucional. Está lá no artigo 5º, parágrafo 2º. O princípio do juiz natural, o artigo 5º, inciso 37 da Constituição, também garante a imparcialidade do juiz. Então, veja, o princípio da imparcialidade, ele está intrínseco em diversos outros princípios, como o do juiz natural, como o devido processo legal. Por quê? Porque se o juiz não for imparcial, ele não pode ser um juiz natural. Ele não pode, o processo não é devido e não é legal se o juiz for parcial na causa, se ele tiver algum interesse na causa. O legislador optou por estabelecer duas formas de parcialidade, o impedimento e a suspeição. Nos casos de impedimento, são mais graves e têm como consequência a proibição do juiz de atuar no processo. O impedimento é objeção ou matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão. Os atos praticados são nulos e cabem ação rescisória contra a decisão proferida por juiz impedido. Está lá no artigo 966, inciso 2 do Código de Processo Civil de 2015. Já nos casos de suspeição, o juiz poderá atuar no processo se não for arguída sua suspeição no prazo legal. Não cabe ação rescisória e a invalidação dos atos processuais depende da prova do prejuízo causado à parte, já que os atos processuais realizados pelo juiz suspeito podem ser ratificados pelo juiz substituto. O CPC de 2015 inovou ao ampliar as hipóteses de impedimento e reduzir uma hipótese de suspeição. Esse aumento dos casos de impedimento é significativo e mostra a intenção da lei de afastar com maior contundência o juiz parcial. Foram acrescidas 4 novas causas de impedimento ao artigo 144 do Código de Processo Civil, os incisos 6º, 7º, 8º e 9º. Sendo causas de suspeição, ok? Então, lá no artigo 144 do Código de Processo Civil, está expressamente dizendo por quando que o juiz será impedido de agir nas causas. As causas de impedimento e de suspeição são taxativas. Contudo, uma vez a imparcialidade do juiz é a garantia constitucional, é obrigatória a uma interpretação sistemática e teológica das causas de imparcialidade, buscando a máxima eficiência. Os artigos 1º do Código de Processo Civil de 2015 e o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confirma essa necessidade, aonde fala que o processo tem que obedecer à Constituição Federal. Então, vejam, meninos, a importância da imparcialidade do juiz para processar e julgar uma causa. O juiz, ele tem que ser neutro, ele não pode estar contaminado com qualquer interesse na causa. O juiz, ele não pode ser parente das partes, o juiz não pode já ter conhecido, de alguma forma, ter envolvido nesse processo que ele vai julgar. Por exemplo, ele já decidiu uma parte onde
por exemplo, ele já foi juiz, antes ele era juiz da vara de violência doméstica, e ele sabia que já existia uma rixa ali entre o casal, e dessa forma ele julgou, ele condenou aquele réu, aquele que hoje é autor numa ação de alimentos ou uma ação de divórcio. Ele não vai poder, porque ele já conhece a situação, ele já julgou, ainda que ele foi imparcial, ele já está contaminado com aquela situação onde ele condenou o réu numa violência doméstica. Então, ele hoje, sendo juiz da vara de família, ele não vai poder processar e julgar, porque ele já condenou o réu numa ação criminal, numa situação anterior. Então, para que ele não tenha, para que isso não venha influenciar na ação civil, que ele hoje é o juiz natural, que ele foi promovido, ele não vai poder agir de forma imparcial. Então, nessa forma, ele se dá por impedido, a não ser que ele não lembre. Como o juiz tem muitos processos e ninguém falou nada, e aí a coisa precluiu, tá? Mas se as partes lembraram que ele foi que acusou, isso pode ser colocado no processo, ok? Então, a imparcialidade do juiz é importantíssimo para que o processo seja devido e para que o processo seja legal, ok? Um novo princípio é o duplo grau de jurisdição. Vocês também já conhecem esse princípio, foi estudado lá em Teoria Geral do Processo, como princípio do estudo do direito processual. E ele consiste em poder rever uma decisão já julgada, tá? Ele não está expressamente na Constituição Federal, mas ele é um princípio constitucional implícito, ok? Voltado a assegurar as decisões proferidas pelos órgãos de primeiro grau, tá? Quando fala órgãos de primeiro grau, são os órgãos do Poder Judiciário. Perdão. Não seja, para que essas decisões sejam revistas, tá? É a possibilidade do reexame dessas decisões. Então, por exemplo, o juiz de primeiro grau deu uma sentença. Aquela parte que ficou insatisfeita, que ficou inconformada com a decisão, ela tem o direito de uma revisão, de um novo julgamento naquele processo, numa instância superior, ok? Então, ele é voltado a assegurar as decisões proferidas pelos órgãos de primeiro grau do Poder Judiciário não sejam únicas, mas submetidas a um juízo de reavaliação por instância superior. Assim, há possibilidade assegurada às partes de se submeterem a matéria já apreciada e decidida pelo juiz originário a um novo julgamento por um órgão hierarquicamente superior. Embora se trate de um princípio íncito ao sistema recursal, o duplo grau de jurisdição também encontra o seu fundamento nas hipóteses em que, vencida a fazenda pública, a sentença precisa ser submetida ao tribunal para fins de confirmação, mesmo que não haja recurso por parte do ente público vencido. Então, veja, meninos, quando nós temos a fazenda pública envolvida, a União, o Estado e o município, essas ações necessariamente precisam de um reexame, precisa ser mandada para ser confirmada numa instância superior, mesmo que não haja pelo ente vencido, o ente público vencido, um recurso. Isso é obrigatório pela lei. Então, necessariamente, nas ações onde a fazenda pública foi vencida, há necessidade de um recurso. Se não tiver recurso das partes,
o juiz de ofício remete a uma instância superior, ok? Entre privados, a pessoa vai recorrer se quiser. Quando tiver a fazenda pública envolvida, necessariamente, se a fazenda pública for vencida, o juiz tem que mandar esse processo ao reexame, a um novo julgamento, para confirmar ou modificar aquilo que o juiz decidiu, ok? Trata-se do reexame necessário ou remessa necessária, que não pode ser considerado recurso, seja ele por falta de tipicidade, seja por não ter diversos requisitos básicos exigidos para caracterização de recurso, tais como a necessidade de fundamentação, o interesse de recorrer e a tempestividade, o preparo e entre outros. Por esse motivo, entende-se que a remessa necessária tem natureza jurídica de condição de eficácia da sentença, não se relacionando, portanto, de recursos previstos na legislação processual. Então, veja essa particularidade dentro do processo civil. Quando a fazenda pública, quando falamos de fazenda pública, estamos falando da União, do Estado ou do município, é vencida numa ação, mesmo que ela não queira recorrer, há necessidade de um reexame dessa matéria. Então, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, o juiz vai remeter de ofício esse processo a um reexame para uma instância superior, tá? Então, é uma particularidade dentro do processo civil. Ok? Isso ficou claro para vocês? Na videoconferência, nós vamos explicar isso de uma maneira mais fácil para quem não entendeu, ok? Então, veja, o duplo grau de jurisdição é a possibilidade, aquele princípio que dá a possibilidade da parte vencida rever aquele julgamento numa instância superior, num órgão de jurisdição hierarquicamente superior, tá? Quando, aí vem a particularidade, quando na fazenda pública, a fazenda pública é vencida e não houve um recurso para a revisão dessa matéria, o juiz de ofício remete esses autos a uma instância superior para o reexame necessário. Ok? Então, vejam a importância também do princípio do duplo grau de jurisdição. Tá? É importantíssimo para o estudo do direito processual civil. Ok? Vamos para o próximo princípio, que é o princípio da oralidade. O princípio da oralidade, ele também não está expresso na Constituição Federal, ele está implícito em vários artigos da Constituição Federal, mas ele é de suma importância para o ordenamento jurídico atual, principalmente para o estudo do processo civil. Ele é inspirado no Código em diversos dispositivos e visam aproximar o juiz das partes. Deve esclarecer que o contato do juiz com as partes não só possibilita a colheita de prova de forma presencial, mas também promove a cooperação entre as partes e o juiz, para que chegue a uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, conforme elencado no artigo 6º do Código de Processo Civil, e ainda consiste na exigência de audiência preliminar na conciliação ou na mediação nas causas em que é possível as partes transigir. Artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015. Então, vejam, meninos, o princípio da oralidade nos juizados especiais cíveis é um princípio o princípio da oralidade, ele é de suma importância. Por quê? Porque ele mantém
ele é um dos requisitos do juizado especial cível, junto com da formalidade, da economia processual e da celeridade. Ele atua como norteador do procedimento para simplificar o juizado, e está lá no artigo 2º da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Veja, lá nos juizados especiais, o primeiro ato é a tentativa de conciliação. É através da tentativa de conciliação que o juiz, pelo princípio da cooperação, ele coloca as partes para tentar, antes de começar, uma possibilidade de composição. Então, veja que as partes vão estar frente a frente, vão ali poder colocar as suas razões e tentar ali numa tentativa de conciliação, expor as suas razões e tentar uma composição. Então, veja que o princípio da oralidade, ele é de suma importância para o estudo do processo civil. Ok? Agora nós vamos ver um outro princípio importantíssimo para o estudo do processo civil. O princípio da verdade real. O princípio da verdade real, ele está implícito também na Constituição e em todo o ordenamento jurídico. Significa que a jurisdição, atendendo às leis, deve sempre promover a pacificação social. Promovendo os litígios, quando se promove um litígio, o que se tem, o objetivo com aquele litígio é de trazer uma tutela jurisdicional efetiva, que aquele magistrado ele possa, de uma maneira clara e justa, dizer o direito. Então, a verdade real, dentro do estudo do processo civil, ela é para promover a pacificação social. Promovendo os litígios de maneira justa e leal, para que possa o magistrado sentenciar, e é preciso que convença a existência ou inexistência dos fatos alegados pelas partes. Os meios utilizados que contribuem para a formação do convencimento do juiz a respeito da existência dos fatos controvertidos que tenham relevância para o processo são as provas. Então, as provas produzidas dentro do processo civil precisam estar baseadas na verdade real. E o juiz vai analisar aquelas provas para existência ou não existência daquele fato, para o seu convencimento da existência ou não existência daquele fato, para poder julgar de maneira justa aquele processo. Ok? Então, pela prova, se busca investigar a verdade dos fatos ocorridos, sobre os quais as regras jurídicas abstratas devem ser aplicadas. A descoberta da verdade sempre foi indispensável para o processo, sendo um dos seus objetivos. É certo que não se pode imaginar que um processo atinja a verdade real sobre determinado acontecimento sem a produção de provas verdadeiras. Trata-se de uma utopia, mas que a verdade buscada no processo seja a verdade mais próxima da verdade real. Então, veja, toda prova produzida no processo, ela é em busca da verdade real. Tudo que leva o juiz ao seu conhecimento, à sua convicção, é baseado no princípio da verdade real. O juiz, quando sentencia, ele foi convencido pelas provas trazidas nos autos. E ele vai fundamentar a sua decisão baseada nas provas que fizeram o seu convencimento. Então, veja a importância desse princípio da verdade real. O princípio da verdade real, o juiz ele vai produzindo as provas dentro do processo
dentro do ordenamento processual civil, por meio de audiências, por meio de perícia, por meio de documentos, ele vai buscar uma verdade para dar ao provimento jurisdicional efetivo. Quando falamos em provimento jurisdicional efetivo, é dizer o direito, é a sentença, aquilo que vai dar a segurança quando tiver a coisa julgada, quando não houver mais recurso e a coisa tiver transitado em julgado, quando aquela decisão estiver transitada em julgado, é o que vai trazer a segurança jurídica. E é baseado na prova real que o juiz dá a sentença, nas provas produzidas nos autos, nas testemunhas que foram ouvidas, no depoimento do autor ou do réu, na perícia, nos documentos trazidos pelo autor e pelo réu, ele vai formar o seu convencimento por meio daqueles documentos para trazer a verdade real e a pacificação social àquele litígio. Ok? Muito importante esse princípio. É um princípio que tem que ser analisado em todas as fases do processo para que a pacificação social seja realmente atingida. Nós vamos falar agora de um último princípio estudado nesse tópico, mas ainda tem outros que nós vamos ver, vamos estudar ao longo desse semestre ainda. Nós vamos falar do princípio da economia processual. É o princípio que orienta os atos processuais na tentativa da atividade jurisdicional deva ser prestado como vistas a produzir o máximo de resultado com os mínimos esforços, evitando um gasto de tempo e de dinheiro inutilmente. Por exemplo, nós temos uma testemunha para ser ouvida. Essa testemunha mora fora, o processo ocorre aqui em Cuiabá, a testemunha mora lá no Amazonas. E aí vai ter que ter uma carta precatória para intimar essa testemunha, porque ela não tem como vir aqui. Então, é necessário que se traga essa testemunha? O que ela vai falar é essencial? Ela viu os fatos? Ela presenciou os fatos? O que ela vai trazer é de suma importância para o convencimento do juiz? Se for, ótimo. Se não for, para quê? Parar o processo para expedir uma carta precatória, levar tempo para que essa testemunha seja ouvida e se ela não vai trazer nada de interessante para o processo. Então, quando você, como advogado do réu ou advogado do autor, você coloca uma testemunha para ser ouvida fora daqui, essa testemunha tem que trazer algo relevante para o convencimento do juiz. Porque senão, pelo princípio da economia processual, você vai estar atrapalhando o processo, tumultuando o processo, trazendo uma testemunha que não vai influenciar em nada o convencimento do juiz. Quando nós falamos de prestação de resultados de mínimos esforços, é fazer com que o judiciário não prolongue o processo por muito tempo, gastando tempo e dinheiro inutilmente, marcando várias audiências. O juiz ele precisa agir para que não se faça várias audiências, por exemplo, ele marca uma audiência com 10 testemunhas, né? São vários réus, tem 10 testemunhas. E aí, no dia da audiência, ele ouve uma, ouve duas e marca para uma outra, porque já passou do tempo. Aí vai marcar, vai expedir novos mandados, se aquelas testemunhas ainda não estiverem lá. Então, assim, é tempo, é dinheiro, é usar a máquina do judiciário, às vezes sem importância, assim, sem fazer com que esse processo demore muito tempo e gaste tempo.
Então, assim, está todo mundo ali, vamos ouvir todo mundo, vamos pelo princípio da economia processual, vamos ouvir rapidamente para que aquilo não marque uma nova audiência e demore mais 3, 4 meses, porque ele não tem pauta para realizar uma nova audiência. Então, os juízes hoje são voltados ao princípio da economia processual, para trazer uma jurisdição efetiva, uma atividade jurisdicional rápida, uma atividade jurisdicional com mínimo esforço possível. Ok? Então, meninos, essa foi a nossa aula de hoje sobre os principais princípios processuais dentro do processo civil. São princípios de suma importância. Nós vamos, ao longo desse semestre, ver a importância de cada princípio desse, principalmente do devido processo legal e o acesso à justiça. Ok? Muito obrigada pela participação de todos. Um abraço. Fiquem com Deus.